Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nosso tema, multiplicação de números racionais na representação decimal. Já estudamos como que é a adição e a subtração dos números racionais na forma decimal. Vamos entrar agora na multiplicação. Essa aula e a próxima aula. Essa aula a gente vai ter mais um embasamento, primeiro como que funciona, qual que é o recurso que a gente usa para fazer uma multiplicação de números racionais, para na próxima aula a gente definir o algoritmo mesmo, como faz bonitinho. E depois a gente entra em divisão de números racionais na representação decimal, nossa aula número 22, e vamos que vamos. Primeiro a gente tem que entender quais são os conceitos relativos à multiplicação. O que significa multiplicação? Né? Qual que é o sentido? Quando eu falo vou multiplicar alguma coisa, qual que é a ideia que eu tenho de multiplicação? Primeiro, ela pode ser interpretada como uma adição de parcelas iguais, ok? Então, ela pode ser a multiplicação de parcelas iguais, ou adição de parcelas iguais. 3 vezes 4. Então, eu estou somando 3, estou somando 4, 3 vezes. Então, 4 mais 4 mais 4, 3 vezes o 4. Pode ser interpretado como resultado de uma contagem em uma configuração retangular. Sei lá, eu tenho um retângulo, uma prateleira tem 3 coisinhas aqui, tenho 3 prateleiras com 4 itens cada um. Então, 3, total de itens 3 vezes 4. Pode ser interpretado como uma combinação. Se eu tenho 3 blusas, 4 calças, de quantas maneiras diferentes eu posso sair na rua vestindo essas roupas, tá? Desde que eu use uma camisa e uma calça, né? Eu não vou sair na rua sem calça. Multiplicação interpretada como proporcionalidade. Bom, se uma coisa está aumentando, se eu tenho... Ok, vamos por cada pacote de bolacha custa R$2. Se eu comprar 3 pacotes, eu vou pagar 3 vezes 2, 6. Então, esse é o conceito de proporcionalidade. Nos exemplos vai ficar melhor para vocês entenderem. Primeiro exemplo. Marcelo trabalha em uma empresa de propaganda. Seu chefe pediu a ele que desenhasse 5 folhetos e uma propaganda durante 3 dias. Mas ele se confundiu e desenhou 3 folhetos por dia durante 5 dias. Agora imagina a situação. Qual é o total de folheto que ele tinha que entregar? 15, certo? Só que ele tinha que entregar 15 em 3 dias. Ele vai entregar 15 em 5 dias. Então ele pode ter algum probleminha de trabalho por causa disso. Então é muito importante a gente entender, ok, a multiplicação tem, se eu inverter eles, se eu inverter lá os fatores, não vai alterar o resultado. Porém, em um problema, isso pode causar alguma diferença, ok? Sim, no caso é mesmo, o item 2. Numa classe, o número de meninos é 4 vezes o número de meninas. Aqui nós temos um exemplo de proporcionalidade. Se na classe houver 6 meninas, quantos serão os meninos? Então, o número de meninos é 4 vezes o número de meninas. Se são 6 meninas, 6 vezes 4, 24, ok? Agora o terceiro exemplo, configuração retangular. Uma indústria organiza seu estoque em caixas colocadas
em 2 tipos de estante. Na estante A, 4 caixas em cada prateleira. Na estante B, 2 caixas em cada prateleira. Qual a quantidade de caixas em cada estante nessa configuração? Na estante A nós temos 3 prateleiras com 4 caixas. Então, posso multiplicar 3 vezes 4, 12. Se você contar o total de caixinhas ali, na estante A tem 12. No caso da B, 3 prateleiras com 2 caixas. 3 vezes 2, 6. Pode contar, vai ver que tem 6 caixas ali. Nosso quarto exemplo, como combinação. Ó, eu vou fazer coloridinho aqui. Não vai dar certo, porque meu mouse está ruim. Bom, mas vamos lá. Eu posso simplesmente usar essa camisa aqui com qualquer uma das calças, certo? Então eu tenho 2 possibilidades. Ou eu posso usar essa camisa aqui com qualquer uma das calças. Tem mais outras 2 possibilidades. Ou eu posso usar outra camisa com qualquer uma das calças. Seriam mais 2 possibilidades. Então, observem que o total de opções que eu tenho para vestir uma camisa e uma calça são 6. Que é a mesma coisa que eu fazer 3 camisas vezes 2 calças, 3 vezes 2, 6. Ok? Bom, eu vou explicar para vocês o que é o procedimento de compensação. Quero que vocês observem aqui, ó. Sempre que eu multiplico o numerador, aliás, um dos fatores, por qualquer número, o meu resultado final também vai estar multiplicado por esse número. Ou seja, olha o primeiro exemplo. Ó. 15 vezes 14, certo? Dá 210. No item B eu tenho 15 vezes 1,4. Tanto faz multiplicar ou dividir. Vai acontecer a mesma coisa com o resultado. 1,4 é o 14 dividido por 10, certo? E o meu resultado deu 21, que é 210 dividido por 10. Observem que a operação que eu faço lá nos fatores que estão multiplicando também é feita na divisão, no resultado final. Aqui, ó, 1,5 vezes 1,4, os dois estão divididos por 10. Portanto, o meu resultado final foi dividido por 100. Dividido por 10 uma vez, dividido por 10 outras vezes. Então, foi dividido por 100. Observe. Quero que vocês notem uma coisa. Como eu andei uma casa aqui na vírgula, vamos falar assim, é como se eu tivesse andado uma casa aqui também. E o mesmo aqui, ó, eu andei uma casa aqui e uma casa aqui, ó. A multiplicação deu resultado, como se não tivesse vírgula. Só que, ó, é como se a vírgula acompanhasse o total de casos que eu tenho ali. Viram que bonitinho? Olha esse próximo exemplo. Vamos calcular 24 vezes 0,3. Ok. O que é necessário para transformar 0,3 num número natural 3? Se ele é 0,3, eu vou multiplicar por 10. Ok?
certo? 24 vezes 3 dá para fazer de cabeça, não dá? 24 vezes 3, 72. Agora observem, um dos fatores eu multipliquei por 10. Então, meu resultado final está multiplicado por 10. Como que eu compenso isso? Fazendo a operação inversa. Eu vou dividir o meu resultado por 10. Vocês já aprenderam algumas aulas atrás como que faz multiplicação e divisão por potências de 10. Seja ela natural ou seja ela decimal. É só, falando de uma maneira mais simples, é só andar com a vírgula só. Então, gente, esse é o método de compensação. Eu posso multiplicar lá os fatores. Fatores são os números que estão sendo multiplicados. Posso multiplicar eles por qualquer número. Como a gente quer tirar vírgula, a gente vai multiplicar por potência de 10. Acho o resultado. Depois, esse resultado, eu vou fazer a compensação. Eu vou dividir ele por quanto eu multipliquei os meus fatores. É simples, gente. Então, a síntese. Para a gente multiplicar dois números racionais na representação decimal. Bom, então vocês devem ter percebido que ao multiplicar um dos fatores de uma multiplicação por 10 e dividir o produto, ou seja, o resultado final por 10, o resultado não se altera. Isso é o que nós chamamos de procedimento de compensação. Olha aqui, ó, 24 vezes 0,3. Eu multipliquei o 0,3 por 10. Fiz a conta normal, 72. Então, aqui, ó. Aí eu tenho que compensar. Se eu multipliquei por 10, resultado final eu divido por 10. Mesmo resultado. Aqui nós temos outro exemplo. 1,5 vezes 1,4. Observem que o meu 1,5 ali, ó, e 1,4, os dois têm vírgula. Para eu tirar essa vírgula deles, eu multipliquei cada um deles por 10, né? Lembra, cada ordem desloca para imediatamente superior, quando eu multiplico por 10. Fazendo isso, eu tirei a vírgula. Multiplicação com vírgula. Aqui, ó. Todo mundo sabe fazer. Multiplicação sem vírgula, aliás, todo mundo sabe fazer. 15 vezes 14, 210. Aí o que acontece aqui, gente? Ali, no começo, eu multipliquei por 10 duas vezes. Então, eu tenho que fazer a compensação no resultado final. Se ali eu multipliquei por 10 duas vezes, eu multipliquei por 100 o resultado final. Então, eu vou dividir o resultado final por 100. É como se a minha vírgula estivesse aqui. Como eu divido por 100, cada algarismo, ele vai passar duas ordens para duas ordens abaixo da onde ele está. Ou é como se eu andasse com a vírgula duas casas, ok? Essa é a compensação. Então, se eu multiplico lá, por quanto eu multiplicar os fatores para tirar a vírgula, eu vou dividir por esse tanto o meu resultado final para chegar no resultado exato da multiplicação com vírgula, ok? Então, gente, é simples isso aqui. Na próxima aula a gente vai melhorar um pouquinho esse algoritmo para não ter que fazer a compensação. Assim. Vai fazer a compensação, só que de uma forma mais indireta, ok? Então, até a nossa próxima aula, crianças. Bons estudos.